Olá, Brasília, Brasil e os 6 continentes, onde o Raul Júnior Podcast chegou, onde Provérbios Comentados chegou, onde essas pessoas mais que queridas e especiais estão aqui comigo na mesa, também chegaram para o Brasil e para o mundo. É ou não é, meu irmão Marcinho Love? Aí sim, viu? Um brinde, né? O Opa, 14º vamos, episódio. Uhul! Caramba, estamos quase Coisa na boa. metade, hein? Uau, É verdade, Márcio, coisa que boa. maravilha. Opa, tem que beber. Vamos tomar aqui, pra brindar, É um né? brinde, né? Que coisa linda. Brinde naturalmente dá um perreiro. hidratando. Bom, muito bom estar aqui com vocês. 14º capítulo. E a gente vê que o mais importante na vida é não só ser leitor da palavra, né? Ser cumpridor. E eu sei que o fato de nós estarmos aqui nessa posição, ou eu pelo menos, né? Eu aprendo muito com vocês. Isso não nos coloca a gente numa condição de saber muito mais do que vocês que estão em casa. Às vezes tem um pastor que está nos assistindo, né? Alguém com muito mais gabarito. Mas a palavra de Deus, ela é sabedoria, né? Sabedoria que vem do alto. E que você possa receber com todo carinho. E que Deus possa abençoar a sua casa, seus projetos, seus sonhos, seus filhos. Tudo aquilo que você tem planejado ainda para esse ano, que possa vir a ocorrer, acontecer e você possa desfrutar do melhor de Deus para sua vida. Muito bom, ótima introdução, Márcio. Gostei demais, né? Vale um Pix. Vale. A gente é bom que 6193. a gente sai dessa condição, né, Patrícia, de se cobrar e foi muito bom, muito pertinente. Quando eu fazia provérbios lá, pastor, sempre eu estava falando, né, pessoal, olha só, eu não sou pastor, né, eu sou um ministro licenciado, mas eu não sou pastor, eu não exerço a função de pastor, para ficar claro, porque as pessoas mandam pastor, né, então eu entendo, porque a pessoa ali, né, quer te honrar de alguma forma, mas é importante, né, Márcio, a gente deixar que o pastor que tem na mesa aqui é o pastor Alexandre. Exatamente. Então é importante a gente frisar isso, e a gente se coloca nessa posição mesmo aqui de aluno, né, a gente estudou, se esmerou aqui para estar aqui lendo, mas a gente sabe que a gente se coloca nessa posição aqui de aluno. Né, minha irmã Patrícia, voz de trovão? Olha, o que sai da nossa boca aqui é nada mais do que né, permitindo que Deus utilize de nós para essa moção espiritual possa chegar até você e trazer tantos frutos, né? Eu concordo com o Márcio nesse pontapé inicial de que a gente está aqui para aprendizagem, né? Nós somos sempre alunos, porque Deus tem sempre uma coisa maravilhosa, uma coisa nova para nos ensinar. E cada vez que a gente lê, hoje vamos ler capítulo 14 de Provérbios, que coisa maravilhosa, falando sobre edificação. Meu Deus do céu. Pensa, pastor. Olha, eu vou ficar caladinho aqui para poder aprender com você, viu? A palavra de Deus diz que, falando da própria palavra, que ela é apta para o ensino, né? Então, maravilhoso isso que vocês falaram. Nós estamos aqui aprendendo com a palavra. E você que está nos assistindo nesse momento ou nos ouvindo, aproveite para aprender com a palavra. A palavra vai nos trazer realmente sabedoria, porque ela nos traz crescimento, ela nos traz uma conduta, um padrão de vida que diante do Senhor gera bênção, gera o crescimento, gera uma vida próspera e abundante. Então vamos aprender, pegar agora esse momento para aprendermos com a palavra do Senhor, aprendermos aqui com Provérbios, grande sabedoria da parte de Deus para cada um de nós. Muito Amém. bom, ótima introdução, pastor. Quem vai ler hoje vai ser o capítulo 14, nossa querida Patrícia. Patrícia, está com você aí, minha irmã. Vamos lá. A minha versão é Ave Maria, tá? Então, que cada um aqui possa depois compartilhar, né, as suas versões e nos versículos que mais chamaram a atenção. Vamos Perfeito. lá. Capítulo 14. A senhora sabedoria edifica sua casa. A senhora loucura destrói-a com as suas próprias mãos. Quem caminha direito teme ao Senhor. O que anda desviado o despreza. A boca do nécio encerra a vara para o seu orgulho, mas os lábios do sábio são uma proteção para si mesmo. Onde não há bois, a manjedoura está vazia. A abundância da colheita provém da força do gado. A testemunha fiel não mente. A testemunha falsa profere falsidades. O mofador busca a sabedoria, mas em vão. Ao homem entendido, a ciência é fácil. Afasta-te da presença do tolo, e em seus lábios não encontrará palavras sábias. A sabedoria do prudente está no cuidar do seu procedimento. A loucura dos insensatos consiste na fraude.
O insensato zomba do pecador. A benevolência de Deus é para os homens retos. O coração conhece suas próprias amarguras. O estranho não pode partilhar de sua alegria. A habitação dos pérfidos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que parecem reto ao homem, seu fim, porém, é o caminho da morte. Mesmo no sorrir, o coração pode estar triste. A alegria pode findar na aflição. O extraviado será saciado com seus próprios erros, o homem de bem com seus atos. O ingênuo acredita em tudo o que se diz, o prudente vigia seus passos. O sábio teme o mal e dele se aparta, mas o insensato que se eleva dá-se por seguro. O homem violento comete loucura, o dissimulado atrai a si o ódio. Os ingênuos têm por herança a loucura, os prudentes a ciência como coroa. Diante dos bons humilham-se os maus, e o ímpio ante a porta do justo. Até mesmo ao seu companheiro, o pobre é odioso, numerosos são os amigos do rico. Quem despreza seu próximo comete um pecado. Feliz aquele que tem compaixão dos desgraçados. Porventura, não erram os que maquinam o mal? Os que planejam bem adquirem favor e verdade. Para todo esforço há fruto. Muito palavrório só produz penúria. Para o sábio, a riqueza é uma coroa. A loucura dos insensatos permanece loucura. A testemunha fiel salva vidas, o que profere mentiras é falso. No temor do Senhor, o justo encontra o apoio sólido. Seus filhos nele encontrarão abrigo. O temor do Senhor é uma fonte de vida para escapar dos laços da morte. A multidão do povo é a glória de um rei. A falta da população é a ruína de um príncipe. O paciente dá prova de bom senso. Quem se arrebata rapidamente manifesta sua loucura. Um coração tranquilo é a vida do corpo, enquanto a inveja é a cárie dos ossos. O opressor do pobre ultraja seu criador, mas honra o que se compadece do indigente. E é por causa de sua própria malícia que cai o ímpio. O justo, porém, até na morte conserva a confiança. No coração do prudente repousa a sabedoria. Entre os tolos, ela se fará conhecer? A justiça enaltece uma nação. O pecador e o pecado é a vergonha de seu povo. O servidor inteligente goza do favor do rei, mas a sua ira fere o desonrado. Uau. Palavra do Senhor. Provérbios capítulo 14. Sensacional. Fantástico. Você dá início, pastor? Vou começar do começo de novo. Pode ser. Verso 1. Fica à vontade. Eu gostaria, estava pensando nesse verso aqui, diz assim: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo, ou algumas versões diz a tola, destrói a vida de sua família. Uma versão diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a sua própria mão a destrói. E aí a minha ênfase aqui não é no gênero mulher ou homem, mas no resultado que traz a sabedoria e no resultado que traz a tolice. A mulher sábia edifica a sua casa, ou a mulher sábia, a pessoa sábia traz edificação àquilo que ela faz. Onde ela anda, naquilo que ela produz, ela traz edificação. Mas a pessoa tola traz destruição. Então, nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, já estamos no capítulo 14 de Provérbios. Então, o objetivo é a gente se instruir, buscar a sabedoria, trazer para você que hoje nos assiste um pouco dessa sabedoria disponível na palavra de Deus. E o meu conselho é para você hoje: pegue essa sabedoria para a sua vida, pegue essas palavras de sabedoria para que elas possam trazer, ou para que elas possam produzir sabedoria na sua vida e produzir, gerar resultados de edificação na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, porque a palavra de Deus ela vai permear todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida serão atingidos. Então, se nós nos tornarmos sábios, nós seremos mais produtivos. Se nós nos tornarmos homens e mulheres que abraçam a sabedoria, abraçam o conhecimento, como o próprio Márcio falou,
que pegam essa palavra e colocam ela em prática, os resultados serão fantásticos para a nossa vida. Então, eu começo dessa forma. Aproveita, pega essa sabedoria, aprende da parte de Deus, aprende com a palavra de Deus a respeito da sabedoria, porque ela vai trazer construção, crescimento e avanço na sua vida. Uau, muito bom. Marcinho vai estar com você aí. Antes de você passar para você, queria te pedir um convite muito especial, fazer um convite muito especial. A gente está aqui no capítulo 14. Se você ainda não viu os episódios anteriores, vai lá e assiste, que tá rico, tá incrível. E eu quero te pedir para você curtir, compartilhar, dar um like, né? E a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Quando você compartilha essa mensagem, você está semeando na vida de alguém. Eu tenho certeza que você vai colher. A nossa intenção aqui é trazer um pouco de sabedoria, né, de instrução, e a gente se esmerou para estar aqui. Então, curta e compartilhe aí. Não é isso, Marcinho Love? Exatamente. Muito boa a sua introdução. Bom, o capítulo 2 diz o seguinte: a pessoa que vive praticando a justiça prova que teme ao Senhor. Diariamente a gente é implicado a ter várias escolhas, né, ao longo da vida. Só que não existe o manual, né, de como se deve viver uma vida bem-sucedida. Uhum. A Bíblia nos ajuda, lógico. Mas eu estou dizendo assim, não existe um script, né, pastor? A gente não pode dizer, olha, para você ter uma vida bem-sucedida, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Mas uma coisa é certa, quando se tem temor do Senhor, existe uma grande probabilidade de você acertar. Olha o que diz aqui a parte B do versículo. Mas quem vive andando pelos caminhos da maldade o despreza. Quando você despreza o Senhor, você fica suscetível, né? Igual a Bíblia fala, você fica como aquele barco, né, que vai e vem. Você não tem segurança nenhuma na sua vida, você não tem constância nenhuma. É como um homem que faz a sua casa na areia, né? Então, assim, o fato de você temer ao Senhor e escolher a justiça, isso faz com que as suas escolhas elas sejam benevolentes, sem você querer primeiro pensar em você do que nos outros, né? Então, só para poder complementar, no 8 diz o seguinte: o homem prudente sabe julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo é cheia de ilusões e enganosa. E fala também que, mais lá embaixo, fala que o coração do homem, né? Como é que fala lá? Mas que o caminho, no final, a sabedoria tem lugar... Coração do homem de bom senso. No coração de homem. A sabedoria tem lugar garantido no coração do homem de bom senso. Isso, 33. Isso. Mas o coração do tolo, ela não é conhecida. Então, o que acontece? Para se ter boas escolhas na vida, temendo ao Senhor, com certeza você vai ter um bom resultado, não é isso, pastor? É isso mesmo. É isso mesmo, crescimento. É isso. A palavra de Deus, ela é um norte para a gente, um direcionamento para que sejamos bem-sucedidos. E essa questão que falou, a sabedoria tem lugar garantido no coração do homem de bom senso, mas no coração do tolo ela não é conhecida. Porque o tolo é aquele que ignora os bons ensinamentos, ignora as boas instruções, como nós vimos no capítulo 12, ignora os bons conselhos, aquele que diz, não, já sei tudo, não preciso de conselho. Ele é o homem tolo, mas a sabedoria, a palavra diz que ela tem um lugar garantido no coração de um homem de bom senso. Então nós precisamos caminhar para esse lugar, para sermos esse homem de bom senso, para termos no coração a sabedoria fluindo. A gente precisa ter isso verdadeiramente para que a gente possa crescer e a gente possa ter uma vida abundante. Eu digo que é uma vida abundante, porque quando a gente lê todos esses capítulos de Provérbios, a gente vê sobre o justo, sobre a sabedoria, e os resultados será bem-sucedido, será abençoado, será próspero, vai andar em paz, vai andar em alegria. Então a sabedoria, meus queridos, ela na nossa vida produzirá um resultado gigantesco e de uma boa vida, uma boa jornada. É verdade, pastor. Maravilha. Pastor, eu queria comentar aqui o versículo 30, fala assim, a paz de espírito
e eu queria frisar nessa parte, a paz de espírito prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde. Na versão Almeida do século XXI diz assim, o coração tranquilo é vida para o corpo. E aí você faz assim, Raul, como eu alcanço essa questão? Eu queria ser didático, né? Como eu alcanço essa paz de espírito? E eu fui estudar, né, para entregar aqui para as pessoas. Como eu alcanço essa paz de espírito? Primeiro, é necessário estar com a consciência tranquila. Como é que eu alcanço essa questão da paz de espírito? Primeiro, pastor, estar com a consciência tranquila. Mas e aí, Raul? Mas como eu chego a esse ponto de estar com a consciência tranquila? Tem um passo a passo aqui. E aí eu quero introduzir aqui bem de forma didática para ficar registrado, para você falar assim, poxa, Raul, que bom caminho que a gente trilhou. Primeiro, você é uma pessoa que anda sempre de forma correta e justa? Então, vai para essa reflexão. Para você ter a consciência tranquila, ande sempre de forma correta e justa. Segundo, não prejudique outras pessoas. Estamos caminhando para a questão de você ter essa consciência tranquila para você alcançar a paz de espírito. Terceiro, você é uma pessoa que perdoa ou você é uma pessoa que guarda rancor e amargura? Questão do perdoar, né? Não guarda rancor, não cria raiz de amargura para a sua própria vida. Você anda perdoando ou você anda guardando aqui, não perdoa e cria uma raiz de amargura? O quarto, você confiar de fato em Deus, né? Confiar em Cristo. Isso é muito importante, pastor. A gente até já comentou, eu até já falei isso várias vezes. Eu faço uma oração, aí do meio do caminho eu vou lá, quero dar uma ajudinha para Deus. Eu estou precisando de um recurso, aí eu faço uma oração e corro para o banco para pedir um empréstimo. Estou dando uma ajudinha para Deus. Não, de fato, você orou, você precisa daquela sua necessidade suprida, você está fazendo, a fé exige uma atitude correspondente. Então você vai lá, você ora e você saiu para o seu trabalho, você saiu para os seus afazeres. Então confia de fato no Senhor, em todos os aspectos da nossa vida, né? E o quinto e o último, que é o mais importante, que a gente fecha a ponta da pirâmide. Focar de fato no eterno, nas coisas que é eterno. Focar no reino de Deus. Aí a gente desapega dessas mazelas, de preocupações, de coisas que a gente não se deve preocupar, porque a gente está lá buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Recurso que a gente precisa para honrar a prestação de carro, para honrar a despensa, para honrar a nossa geladeira, para colocar o combustível. De fato, se a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, a gente está focando no que é eterno. Então, de uma forma didática e prática, você é uma pessoa que anda sempre... Primeiro, você é uma pessoa que anda sempre de forma correta ou justa. Segundo, você não prejudica outras pessoas. Terceiro, você é uma pessoa que perdoa, não guarda rancor e não cria raiz de amargura para a sua vida. Quarto, você confia de fato em Deus. E quinto, foque nas coisas que são eternas. Foque no reino de Deus. Então, minha contribuição para o capítulo 14 seria essa, que foi o estudo que eu fiz dessa questão que a gente se pergunta, né? E aí, a paz de espírito, como é que conquista a paz de espírito? Então, vai nesse passo a passo aí que vai dar certo, né, Vasco? Deixa eu só fazer um adendo aqui. Fica à vontade. Poderia colocar aí talvez como sexto item, gratidão. Perfeito. Seja grato por aquilo que você tem. Porque ele diz assim, mas a inveja acaba destruindo a saúde. A inveja, muitas vezes, é querer buscar aquilo que o outro alcançou e você não tem. Não que a gente não possa olhar, nossa, o Márcio tem isso na vida dele, eu quero ter para mim. A gente pode buscar, a gente pode desejar algumas coisas, mas quando nós temos gratidão, nós vamos buscar aquilo que nós queremos, mas sem desprezar o que nós já recebemos. Então, a paz de espírito prolonga a vida. Ande em uma vida de gratidão. Seja grato a Deus por tudo aquilo que você já tem. Eu quero isso. Ok, você pode desejar, você pode querer crescer, querer alcançar outras coisas, mas agradeça pelo que você já tem. Queira mais, mas seja grato pelo que você tem, porque senão você vai sempre querer mais e sempre achar que o que você tem é ruim.
Ainda que você alcance aquilo que você desejou, você vai achar agora que é insuficiente e precisa alcançar mais. Porque eu já tenho aquilo que o Márcio tem, mas agora eu quero o que o Raul tem. E é nessa busca a gente nunca vai ter tranquilidade, nunca vai ter a paz de espírito. Sempre desejando, sem reconhecer tudo aquilo que nós já recebemos. E a inveja, às vezes, nos distancia daquilo que a gente deseja, né? Porque você fica buscando aquilo que a pessoa tem. Mas quando você quer receber da influência de uma pessoa sobre o que ela tem, você respeita aquilo que ela tem, né? Depois você modelar uma pessoa, né? Ou celebrar, né? Como você já disse em outros capítulos. Exato. Você celebra aquilo que tem na vida da pessoa, você reconhece, honra, aí você está apto a receber aquilo da influência da pessoa sobre sua vida, né? Agora a inveja, ela te você não quer dar influência, você quer aquilo que a pessoa tem. Você quer como se fosse tomar dela. E dá certo, viu, pastor? Você não tem propriedade para isso, né? Se dá certo, viu? Vamos supor, a pessoa tem ali, né, um carro excelente, sei lá, uma BMW das mais bonitas do ano, chega lá e abençoa. Pai, eu abençoo esse carro. Abençoa, meu amigo, celebra lá, você pode ter certeza que no momento certo vai voltar para você. Faz isso, a mesma força que você coloca ali para você desdenhar ou ficar invejoso, você pode ter certeza que é a mesma que você faz para abençoar. Só que você invejando, os frutos serão diferentes. Agora, você abençoando, meu amigo, você pode ter certeza que a sua colheita é maravilhosa. Então, abençoa, meu amigo, abençoa porque isso chega. Quantos e quantos testemunhos, pastor, a gente vê de pessoas pegando, Patrícia, eu já ouvi de uma irmã falando, até brincando, falou assim, olha, você tá vivendo na catraca, viu? Mas eu tenho um carro daquele ali. E os carros passando, ela abençoou. Pai, eu abençoo esse carro, e no momento certo o carro chegou. Então dá certo. Você não olha com aquele olhar de inveja por causa da pessoa, não. Você já olha celebrando. Funciona. Não vou ter esse carro, eu vou ter um desses. Um desses. Exato. Aquele tem dono. Já tem dono, perfeito. Olha só o que diz aqui no 7, ó. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque no conselho deles você não encontrará caminho. Conhecimento, aliás. Uma grande característica do invejoso é o quê? Ele fala mal da pessoa. Quando ele olha, ele fala assim, ixi, ó fulano de tal. Ó como é que ele tá andando, só pode estar roubando. Né? Ele faz questão de falar mal da pessoa. Cara, eu não tenho condições, eu, Márcio, não consigo ficar perto de quem fala mal de outras pessoas. Na hora acende o sinal vermelho. Na hora. Eu tenho uma grande dificuldade. Ou quando a pessoa vai falar a respeito da vida de outra pessoa. Cara, eu não tenho nada a ver com a vida da outra pessoa. Sabe? Isso me incomoda de um tanto, o tal do fofoqueiro. Sabe? E aqui fala, afaste das pessoas sem juízo. Porque a vida, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, meu irmão. Você se acha num ponto tão elevado ao ponto, né, de estar falando ou julgando ou medindo as pessoas, vai cuidar da sua vida, né? Deus, tenho certeza que cada um tem muita coisa para ajustar na sua própria vida do que ser medidor de vida. Porque na vida das pessoas sem juízo, nós não vamos encontrar o conhecimento. Então, nós precisamos buscar aquilo que nos traz conhecimento e vai nos acrescentar. Né, Patrícia? É isso mesmo. Ser ingrato é uma coisa. Ser inconformado é outra, né? Sim. Diferente. Então, assim, existe uma estrada para... Você sabia, pastor, que existe uma estrada para a gente adquirir a sabedoria? É um processo. É um processo. A ser trilhado. Né? Existe uma estrada. E essa estrada se chama discernimento. A gente discernir quem são os ingratos dos inconformados. Eu vou ter um carro igual àquele, não esse, né? Porque eu reconheço a minha história até aqui, eu sei que eu estou me esforçando para que eu tenha X coisas. Eu estou construindo a minha própria sorte com as benevolências de Deus. A gente falava sobre isso, né? A gente deseja. No capítulo anterior, ele fala que aquele que deseja deleita a alma. Eu desejo. E no momento em que é cumprido, a minha alma é deleitada. Eu tenho satisfação em saber que eu consegui, eu tive um mérito. Há uma satisfação da alma, há uma gratidão, né? Para Deus em correlação a isso. Então, quando eu penso assim, qual é a estrada que eu tenho que fazer com relação à sabedoria? Ter discernimento das coisas. O que é ter discernimento? A gente saber fazer boas escolhas, né? Ter níveis de critério. A gente fazer uma reflexão do que nós estamos falando aqui,
Né? Então, assim, tudo isso é discernimento. Tudo isso vai nos levando a esse procedimento. Que ele fala aqui, ó. A sabedoria do prudente está no cuidar do seu procedimento. Existe um processo. De 1 a 31 é um processo. Verdade. E quais são os procedimentos? Ler e aplicar. Ler e aplicar. Isso. Ler e aplicar. Esse é o procedimento. Quando ele fala, no versículo 8, a sabedoria do prudente está no cuidar do seu procedimento, é eu praticar, eu saber como fazer. É o como fazer. Se eu estou na estrada da sabedoria, eu preciso ter discernimento nos níveis de critério. Aonde eu vou, com quem eu ando, quem eu ouço, o que entra, o que sai, como eu olho, né? O que a gente fala de outra pessoa. Então, aqui tem várias coisas. Quando ele fala... Tem uma outra coisa aqui que eu acho muito interessante, que é no versículo 15, ele fala assim, ó, o ingênuo acredita em tudo que se diz. O prudente vigia seus passos. Quantas vezes a gente age como tolo? Porque o tolo, ele tem cheiro de pessoas que estão prontas para serem, né, passadas para trás. Sempre cai em alguma balança fraudulenta. A gente falava sobre isso, né, em alguns capítulos anteriores, né, sobre a questão da balança fraudulenta. E aí ele fala assim, ó, o ingênuo acredita em tudo que se diz. Então, por exemplo, na minha família, hoje eu tenho fruto de uma ingenuidade que ceifou a vida da minha irmã. Você entende? Eu tenho um caso na minha família, minha irmã hoje é falecida, ela tirou a própria vida, minha irmã se suicidou. Por conta de quê? De ingenuidade. Você não vai buscar se aquela informação ela é verdadeira. Você não tem discernimento. Você não sabe se o Raul está dizendo isso aqui, será que isso é verdade? Peraí, não que o Raul não seja uma pessoa de confiabilidade, mas deixa eu também adquirir mais conhecimento para saber fazer as minhas escolhas. Existem emoções que Deus quer dar para mim e que você é um canal, mas há coisas que eu preciso escolher. Mas para isso eu preciso ter conhecimento, discernimento. Então eu nunca vou conseguir atingir a sabedoria se eu não tiver isso. Né? Esse é o procedimento. Então, assim, são essas coisas que eu acho que é importante a gente... Quantas vezes, né, nós somos esses tolos que caem em ciladas porque a gente acredita em certas coisas. Né? É uma palavra bem interessante. E mais uma coisa que eu achei aqui, que vocês comentaram sobre o paciente dá a prova de bom senso e quem se arrebata rapidamente manifesta sua loucura. Está no versículo 29. Eu fico assim, olhando assim, né? O paciente dá a prova de bom senso, né? A gente falava que bom senso é... Você tem um sensor. Você sabe até onde eu posso ir e aonde eu não posso. Isso é bom senso, né? Uhum. Vou, não vou, prudente, não é... E aí, quando ele fala assim, quem se arrebata rapidamente manifesta a sua loucura. Quantas vezes a gente vive nessa busca dos rompantes, de reagir demais? Sabe? Não para pensar alguns segundinhos. Mas já quer dizer o quê? Não, é isso aqui, pronto. Eu já sei. É assim. Eu já vi isso. Você não dá margem para que você possa... conseguir ter um pouco mais de reflexão para você falar, caramba, será que isso realmente vai me levar para o caminho onde eu vou ter bons frutos? Então, ele te dá isso aqui, ele te dá um caminhar, ele te dá um alerta. Como é que está o seu sensor? Você está agindo de maneira reagente ou você está agindo de maneira prudente? Eu paro, penso, ajo. E aí, sim, você tem os bons frutos da sabedoria. Uma pessoa reativa, né, Patrícia? Quantas vezes... Eu lembrei do verso do capítulo 12, né, que a gente falou. Aí eu fiquei observando, a palavra de Deus está falando de novo, porque no 12, 16 diz, o tolo logo explode com raiva por qualquer motivo. Então a palavra falou no capítulo 12, 16, voltou a falar disso. Olha a importância que a palavra de Deus está dando para o cuidado, para você não ser uma pessoa explosiva. Cuidado para você não ser pessoa explosiva e dizer, é meu perfil, é meu caráter, Exatamente. é meu estilo. Eu falo na cara, só falo a verdade. O seu perfil, o seu caráter, o seu estilo pode ser moldado à luz da palavra de Deus. Perfeito, pastor. O seu estopim pode ser prolongado, viu? A ferramenta a gente usa a nosso favor, não é para justificar uma falha, né, pastor? Essa que a gente fala de ferramenta, isso é para trazer para você trabalhar a seu favor. O benefício é pra gente, não é para as pessoas. E eu falo para você, a Patrícia sabe, né? Porque nessa caminhada, né, do empreendedorismo, a gente andando junto nos projetos, o quantas vezes eu já fui reativo e o quanto eu tive que moldar e aprender sobre a questão do meu temperamento, pastor.
estudar mesmo, de fato, meu temperamento. Por que que eu tomo aquelas atitudes? Por que que, né? Então, não é uma justificativa pro engano. Inclusive, nas nossas formações, Patrícia, que eu participo dos cursos e tudo, eu falo isso. Meu amigo, deixa eu te falar, agora que você tem um conhecimento, agora a tua responsabilidade aumentou. Não, tipo assim, pastor, vou dar um exemplo aqui. Rapaz, uma pessoa fantástica, Patrícia. Vocês vão ter oportunidade, né? Eu vou até encaminhar esse provérbios para ele, o André. Ele é uma pessoa, pastor, extremamente estável, analítico, estável. Um advogado, fala manso, tranquilo. Pastor, mas ele é de uma sabedoria. E aí, pastor, se eu não entendo isso, eu acho que, poxa, que pessoa chata, alguma coisa desse jeito, pelo fato de dizer, mas a partir do momento que eu entendo, que eu conheço, Patrícia, minha responsabilidade se torna maior, porque as pessoas são diferentes. Né? A Patrícia é mais influente, né? Vai ser palestrante. O senhor também, né? é influente, usa bem o manuseio do microfone. A gente tem que entender, pastor, as particularidades de cada um, para a gente tirar proveito do que aquela pessoa tem de melhor. Agora, você imagina, Patrícia, a gente tem cortes do André, Patrícia, que já bateu mais de 3 visualizações de forma orgânica, porque ele é um falar centrado, um falar tranquilo, um falar pausado, analítico, mas com muita propriedade. Agora, pastor, quando eu não tinha esse entendimento, você acredita que eu só queria andar com as pessoas do meu jeito? Que eu achava que aquele cara era um cara chato. Entendeu? Eu só queria andar com quem fala muito, quem conversa, porque anda e tudo. E aí a gente perdeu grandes oportunidades. Eu perdi grandes oportunidades de ter pessoas sábias, de ter pessoas incríveis por não entender isso. Então foi muito boa essa colocação para a gente não pegar e se esconder atrás disso. Muito pelo contrário. A partir do momento, você que está estudando, perfil comportamental, temperamento, você se torna mais responsável pelas ferramentas que você adquiriu, viu? Verdade. A gente perde muita oportunidade, né, de aprender com outras pessoas. Assim, no casamento é mais difícil, né? Às vezes o marido ou a sua esposa acaba te dando ali vamos dizer assim, uma repreensão e você não quer aceitar. Né? A gente falava sobre o orgulho. Mas, assim, quando você para pensar e você fala assim, cara, eu não vou nem revidar, eu não vou ser reagente, eu vou escutar. Pelo ato de escutar, a gente sempre tem um ganho a mais. Sim. Primeiro, a gente acaba influenciando pelo comportamento. Caramba, Patrícia não reagiu. Normalmente ela faz isso, ela reage. Caramba, não reagiu. Já dá um impacto, porque normalmente você age de maneira, né, explosiva, né? E aí você pensa assim, cara, o que eu posso aprender com isso, de fato e de verdade? Esse dia eu estava falando com meu marido, a gente tá falando sobre o imposto de renda, e aí ele falando com a contadora e tal, não sei o que, eu falei, você tem que me ensinar isso daí. Aí ele falou assim, eu te ensino. Eu falei, você tem que me ensinar, porque se o dia que você faltar, eu vou precisar cuidar das nossas coisas e eu não vou saber. Aí ele, não, eu tô pra te ensinar, então me ensina direito, porque, né, pode ser que amanhã você não esteja aqui. Eu falava pra ele. Aí, assim, hoje eu saí de casa, tomei banho pra poder sair, aí ele tava andando de bicicleta, chamei ele pra vir, né, falei, me dá um beijo aqui. Aí ele, gato, daqui a pouco eu falei, vai que eu não volte pra casa. Né? A gente precisa aproveitar as oportunidades. Dizer o que precisa dizer com carinho, com amor, com afeto, mas também a gente precisa aproveitar as oportunidades para aprender. Eu fiz um ato de aprendizado. No momento que ele veio e, né, eu selei ali, há também um aprendizado também para a minha parte. Né? Não é dizer, olha, eu vou voltar para casa, mas eu preciso dizer isso enquanto eu tenho oportunidade. Quantas a gente deixa? Vou para casa agora, às 19 horas, tenho compromisso. Mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Não é verdade? Não aproveitei a oportunidade. Então, assim, esse capítulo de Provérbios, ele nos dá esse caminhar de saber como proceder, que é a questão da palavra do procedimento. Como a gente pode proceder para ter tantos bons frutos, sair da ingenuidade, e não para ser o mais safo, né, o mais espertão, mas também não cair em esparrelos, para que a gente não tenha tantos prejuízos de maneira inconsequente. E às vezes, né, tanto que a gente não gostaria. A gente às vezes fala assim, nossa, fulano, sou tão azarada, não é? Só tenho um relacionamento ruim, sou muito azarado. Ele fala sobre a questão da tristeza. Mesmo no sorrir, o coração pode estar triste. É verdade. A alegria pode findar na aflição. Então, às vezes a gente fala uma coisa, vive outra, a gente demonstra uma coisa, mas por dentro tá, sabe, amargurado. Fala coisas maravilhosas, mas no fundo não faz nada. É o que eu falava, né? Do sepulcro caiado. Falo algo,
mas não vive esse algo. Então, assim, esse também é uma exortação para nós, né? É prudente que eu esteja cheio daquilo que eu propago, né? Essa palavra ela é bem interessante também com relação a isso. Muito bom. Perfeito. Legal você falar que nós nos tornamos sábios não para poder mostrar que somos. No capítulo anterior, ele dizia justamente isso, né? Você se torna sábio e o tolo, ele quer mostrar que é inteligente, né? Sim. E nós estamos num tempo onde que as coisas, elas são mais importantes do que as pessoas, né? Ou ter, né? É mais importante do que o ser. Hoje em dia você vai conhecer uma pessoa, ela não fala seu nome, ela não conta a história da família dela. Não, eu tenho, eu sou, eu me formei, né? Principalmente aqui em Brasília. Não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo muito, sabe? Então, as pessoas, o cartão de visita delas é o que elas têm, sabe? E onde, na verdade, o nosso cartão de visita tem que ser o nosso caráter, né? Que eu acho que é o que a gente leva para a vida e é o que transforma, né? São os nossos exemplos. E é isso. Muito bom. Quer comentar mais alguma coisa, pastor? Não. Eu estava aqui recebendo, né? Absorvendo o que a Patrícia falou, o Márcio. Agora, só falar do 33, onde nós lemos: a sabedoria tem lugar garantido no coração do homem de bom senso. Então, esse versículo ficou forte assim para mim, sabe? A sabedoria tem lugar garantido no coração do homem de bom senso. Ou seja, sejamos homens e mulheres de bom senso. Tenhamos o bom senso, o bom discernimento das coisas. Porque a gente... eu quero buscar sabedoria. Como eu vou chegar? A gente pensa sabedoria quase de um místico, quase um mago, um sábio. Não, a palavra de Deus está nos ensinando. A mulher sábia edifica a sua casa, então vamos buscar sabedoria. Aí fala assim, a sabedoria está no lugar do homem de bom senso. Então, o bom senso... Sabe o que é o bom senso? Que aí ele fala assim, você tem que ter mais bom senso das coisas. O bom senso, buscar coisas básicas, bom senso no nosso dia a dia, discernir coisas simples do nosso dia a dia, que às vezes a gente sabe, isso aqui não é melhor, mas eu prefiro fazer assim. Ei, a sabedoria diz que esse aqui é o melhor, você até sabe. Então, qual a diferença do homem sábio para o tolo? O homem sábio, porque o tolo ele sabe o que é certo e o que é errado, mas o homem sábio é aquele que vai se inclinar para fazer aquilo que é correto. Ele sabe o que é reto, o que é certo, o que é errado, mas ele escolhe fazer o certo. E o tolo escolhe fazer o errado. Aí dá problema, gera confusão, contenda, dor de cabeça. Não consigo, minha vida não anda. Não, mas não é porque você é azarado, não é porque você nasceu azarado ou isso aqui. Não. Porque quando você precisa decidir, você não tem usado o bom senso para tomar as decisões. Porque quando você usa o bom senso, você... Rapaz, nossa, como eu decidi por isso aqui, fez acontecer isso aqui, eu cheguei a esse lugar, foi por causa do bom senso. E aí você se alegra com aquilo. E aí você é uma pessoa mais tranquila. Aí você é uma pessoa mais feliz. Você é uma pessoa que anda em paz. Por causa das boas decisões, do bom senso lá atrás que você agiu com bom senso. Isso, um bom senso hoje, outro amanhã você vai aprender como decidir e de repente você vai se olhar e falar assim, eu sou uma pessoa sábia. Tenho sabido discernir e decidir. Então a sabedoria está disponível para os mais comuns, os mais simples, aquele que acha que não pode ser um sábio. Pode, porque a sabedoria não é algo, como a Patrícia falou, é um caminho a ser trilhado. Não é dos ricos, mas não é você fazer pirlim-pim-pim e vai virar sábio. Não. É você fazer a escolha com bom senso hoje. A escolha mais simples que você tem que fazer, você tem o bom senso, você sabe o que é certo e o que é errado. Faça da forma que você sabe que é correto. Ainda que não seja mais tranquila, mais fácil, ainda que sua inclinação seja para outra que é mais fácil, mais rápido, mas você sabe que não é melhor, então use o bom senso e haja e decida corretamente. E você vai se tornar um homem e uma mulher sábios. Muito bom, pastor. Peraí, eu quero fazer uma ponderação aqui também, né? Assim, um complemento que o Marcinho falava, né? Muitas vezes a gente se apresenta
Ah, eu sou médica, eu sou corretora, eu sou dona de empresa, né? E quando a gente, na verdade, precisa ser, né? Se a gente for olhar aqui, do versículo 13 até o 19, ele contrapõe os vários modos das pessoas serem e de viverem. Ó, você vê que ele fala do insensato, ele fala do justo, ele fala do sábio, né? Assim, ó, o sábio teme o mal, dele se aparta, não tem? Ele fala do insensato, ele fala do ignorante, ele fala do ajuizado e do estulto. Ó, aqui você vai chegando aqui 19, ele fala dos ingênuos, né? Do gênio reflexivo. Então, assim, há uma... Né? Você vai contrapondo. Se zanga facilmente. Exatamente. Então, o que acontece? A gente precisa entender que a gente está aqui nessa mesa hoje trazendo sementes para gerar bons frutos e para deixar para o futuro. Né? Quando você fala assim, sejam todos muito bem-vindos ao Raul Júnior Podcast, onde ele já chegou. E ele vai alcançar os 6 continentes. Nós estamos falando de futuro. Nós estamos falando de, né, criança, juventude. Estamos falando de sociedade. E a gente sabe que nós estamos falando de valores. Mas também a gente tem que estar preparado, porque o mundo ele propõe para você os antivalores. É verdade. Não é? Então, assim, a gente tem que ter muita força para que isso realmente chegue com muita velocidade, para que a gente possa contrapor os antivalores. Perfeito. Tá aí. É verdade. Né? E quem são os né? E quem vai estar ali lutando para que isso não se torne uma sociedade doentia? Os nossos filhos. Verdade. Os filhos dos nossos filhos. Né? Então, nós estamos falando de futuro. Amanhã, assim como eu dizia, né? Quando eu dei o beijo no William, eu posso não estar em casa hoje. Né? Eu posso não viver aquilo que a gente projetou para o nosso futuro. Mas eu quero que as minhas meninas possam buscar trilhar o mesmo caminho que eu estou ensinando para elas. Sejam honestas, sejam líderes, sejam, né, corretas, justas, né? Saibam escolher, não vivam de rompantes. Então, assim, é esse proceder, é o procedimento que faz com que a gente vá atingindo aí o bom senso, né, o discernimento e, com certeza, vivendo a sabedoria. Né? Porque é aquilo que você dizia assim, parece que a sabedoria é algo, nossa, está muito distante. É uma pessoa... Não, a sabedoria ela é algo que a gente consegue viver diariamente. No momento em que eu estou fazendo uma escolha certa, eu estou agindo com sabedoria. Isso mesmo. Eu estou agindo com sabedoria. No momento em que eu escolho ser justa, quando eu tenho uma facilidade de não pegar tais coisas que não são minhas, eu estou agindo com prudência, que é um fruto da sabedoria. Então, assim, a gente é um ser sábio. O que nos faz distanciar de uma sabedoria são as escolhas que eu faço. Essa é a verdade. É verdade. Não é? Verdade. Muito maravilhoso. Perfeito, minha irmã. Marcinho, quer falar mais uma coisa que a gente está com o horário avançado, meu irmão? Vamos adiante. Vamos adiante. Esse Marcinho tá demais. Gratidão aí pela vida de vocês, pastor Alexandre, Patrícia Reais, Voz de Trovão, gratidão, Marcinho Love, gratidão aí, Provérbios capítulo 14, maravilhoso. Maravilhoso. Te oriento, te indico. Vai lá, assiste os capítulos anteriores, né? Nós estamos aqui no capítulo 14 e ainda temos aí uma jornada de mais 16 capítulos, não é isso? 16, 17? 17 capítulos. Então, esteja com a gente. Um beijo no seu coração. Deus abençoe e até o próximo capítulo de Provérbios Comentado.